Olá, minha gente, tudo bom? Estamos aqui, eu sou Ângelo Rigon, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da Nova Concursos e vim para conversar com vocês sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês uma excelente notícia. Vamos dizer que hoje acaba de sair um edital para um concurso do Tribunal de Justiça. Ainda não é o edital para o cargo de escrevente, mas saiu hoje o edital para o cargo de assistente social e também para o cargo de psicólogo. Estamos aí com 206 vagas para o cargo de psicólogo e para o cargo de assistente social. Então, se você conhece alguém que tem interesse em prestar o concurso de psicólogo para o Tribunal de Justiça ou o concurso de assistente social para o Tribunal de Justiça, ou se você mesmo é formado em psicologia, em assistência social e tem interesse em buscar vaga aí, acabou de sair esse edital. Hoje, dia 10 de março, foi publicado esse edital. Valor do salário a partir de R$ 6.010, bastante interessante esse cargo, ok? Então isso é legal, porque apesar de não ser ainda o nosso edital das vagas de escrevente, isso quer dizer que o tribunal está se mexendo, que o tribunal está realmente se movimentando para repor os claros, para ocupar as vagas que estão livres no tribunal. E isso significa que a qualquer momento, logo aí provavelmente para os próximos dias, deve estourar o edital de escrevente do Tribunal de Justiça, certo? Antes de começar a falar propriamente do nosso assunto aqui, de começar o nosso bate-papo sobre o concurso do Tribunal de Justiça, eu tenho dois avisos para te dar. Primeiro aviso, dá uma olhada aí embaixo do nosso vídeo, aí na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link para um curso de português gratuito. Você que está aí agora assistindo a nossa aula, assistindo a esse vídeo, tem na descrição do vídeo um link para um curso de português gratuito. Então vai ficar disponível somente hoje, só hoje, para você que está assistindo a aula, tem o link do curso de português gratuito. Corre lá para você se preparar bem, porque saber português é essencial, não só para o concurso do Tribunal de Justiça, como para todos os concursos que você for fazer na sua vida. O segundo recado que eu vou te dar é para você ficar ligado, para você acompanhar a nossa aula até o final, porque lá no fim da aula, no final eu vou passar para você um código promocional para que você possa comprar o nosso curso online preparatório para o concurso de escrevente por um valor especial, por um valor inacreditável. Não acreditei quando me falaram no valor. Então você vai lá, esperar até o fim da aula para eu te passar esse código promocional e você poder comprar o curso online para o escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no site da Nova Concursos, ok? Dito isso, senhores, então eu estou aqui para conversar com vocês por duas razões. Primeiro, porque eu sou professor do curso, você vai me ver, você vai me encontrar no curso preparatório para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também porque eu, pela minha experiência pessoal, sou escrevente do Tribunal de Justiça. Prestei esse concurso, sou escrevente há 3 anos e meio, hoje trabalho no Fórum João Mendes, no Fórum Central, e aqui da comarca de São Paulo, e é legal porque eu tenho condições talvez de te ajudar em algumas dúvidas que você tenha sobre o período antes de fazer o concurso, sobre o período de preparação, sobre a prova propriamente dita e também sobre a carreira, né? Em muitos concursos que a gente faz, a gente não tem uma ideia exata do que esperar depois da aprovação. A gente vai tendo uma ideia mais ou menos do que faz aquele profissional na atividade do dia a dia. Então, se você tiver dúvidas também sobre a atividade do escrevente, fica à vontade para mandar perguntas. Estamos aqui, eu e a Jaqueline, esperando as suas perguntas. De novo, tchauzinho, Jaqueline. Esperando as suas perguntas para que a gente possa responder aqui durante esse nosso bate-papo. Enquanto você não faz as suas perguntas, vamos adiantar alguma coisa? Eu acho que todo mundo concorda que a principal razão pela qual a gente presta qualquer concurso público, não apenas o do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a primeira coisa que a gente pensa é na estabilidade, né? Toda a ideia de prestar um concurso público é a estabilidade, é a certeza
de que você trabalhe, você vai continuar trabalhando, é você não correr risco de eventualmente perder o emprego por causa da estabilidade que o serviço público traz, e mais do que isso, aquela certeza de receber o salário. No dia tal de todo mês, especificamente no caso do TJ, no quarto dia útil de todo mês, você vai olhar a sua conta e, ó que mágica, está lá o salário do mês. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um órgão que, desde que eu trabalho lá, historicamente, é um órgão que não tem problemas para pagar, sempre teve religiosamente essa possibilidade de pagar, tem um orçamento que lhe permite isso. Infelizmente, a gente vê aqui e ali, de vez em quando, notícias de alguns órgãos que às vezes passam, de alguns estados, de alguns municípios que passam por dificuldade e que às vezes atrasam salários e com essa coisa toda, e às vezes o pessoal fica meio apreensivo, meio desanimado. Com relação ao TJ, isso é uma coisa que você pode ter certeza que não vai ter problema, né? Então, primeiro, a estabilidade não só no sentido de você continuar tendo onde trabalhar, continuar tendo emprego, como também a estabilidade no sentido de que naquele dia você tem certeza que o seu salário vai cair. Segundo lugar, é um valor bastante razoável de salário, é uma remuneração muito boa. Hoje a remuneração inicial para o cargo de escrevente é de R$ 4.400 aproximadamente, para ser exato, R$ 4.473,16, só o salário. Mas a isso você adiciona o auxílio alimentação de R$ 42,00 por dia e o auxílio saúde no valor de R$ 300,00. Então, na média aí, se você levar em consideração um mês de 20 a 22 dias, você vai ter um valor total de salário de aproximadamente R$ 5.700, R$ 5.690, R$ 5.700, né? Se a gente está falando de um concurso que exige nível médio, é um salário bastante expressivo. É claro que a gente sabe que tem outros órgãos que eventualmente pagam talvez até um salário um pouco melhor, mas esses concursos não são concursos para nível médio. Então, dentre os concursos que existem para nível médio, as carreiras de tribunal são as carreiras que pagam muito bem. E especificamente o Tribunal de Justiça, dentre os tribunais que oferecem cargo de nível médio, é um tribunal que está bastante bem colocado aí no valor da remuneração. Basta você pensar que se você for procurar outras funções na iniciativa privada, a gente sabe que a vida tá dura lá fora, né? Você vai procurar qualquer emprego na iniciativa privada e para você receber esse salário de aproximadamente quase R$ 6.000, não tá uma coisa tão simples de encontrar, mesmo para quem tem nível superior. Imagina para quem vai prestar o concurso tendo nível médio, tá? Então é sempre uma carreira muito interessante, é uma carreira que oferece uma remuneração legal. Essa remuneração que eu estou falando para você é a inicial, e aí sempre as pessoas perguntam, tá, e como é que funciona aumento, né? Como é que funciona o incremento da remuneração? Como é que isso vai aumentando ao longo do trabalho, ao longo da carreira? Todo ano você tem a possibilidade de um aumento de remuneração. Além da database, além de você ter a reposição aproximada da inflação do ano pela database, além disso você tem uma tabela. O tribunal tem uma tabela de cargos, uma tabela de promoção, de evolução, de progressão que se chama na carreira. Então tem lá uma tabela complexa com um monte de letras e um monte de números. Se você quiser, você pode procurar lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem essa tabela disponível, porque é um documento público, então você pode ver lá como é que funciona a questão da progressão. Mas desde que você tenha uma boa avaliação, e o funcionário do tribunal é avaliado todo ano, né? Todo ano a gente passa por uma avaliação do superior, por uma série de critérios de assiduidade, de desenvolvimento de trabalho, de produtividade. Desde que você tenha uma boa avaliação e desde que você não tenha faltas, você terá a possibilidade de progredir na carreira, ou seja, de receber um pequeno incremento no salário. Esse pequeno incremento no salário, evidentemente, como eu disse, é um pequeno incremento, não pense que você vai, claro, sair dobrando o salário toda hora, mas de todo modo é um valor efetivamente de aumento e isso ao longo do tempo vai se tornando um valor cada vez mais expressivo.
Além disso, tem outras vantagens referentes ao cargo de escrevente, a trabalhar no Tribunal de Justiça com relação à carreira, que é, apesar de você não ter propriamente uma carreira, quando você entra como escrevente, você vai entrar como escrevente e você vai se aposentar no tribunal como escrevente. Se você prestar concurso para escrevente e ficar lá até aposentar, o cargo é sempre o mesmo. Você é escrevente técnico judiciário. Então não existe uma promoção, uma progressão com mudança de cargo. O que existe é a possibilidade de você, estando lá, de você obter outras funções. Então você pode vir a ser chefe do setor onde você trabalha, claro, desde que você tenha um rendimento para isso, um rendimento de trabalho que justifique isso, né? Você pode ser chefe de setor, você pode ser diretor de área, você pode ser coordenador de um cartório. Quando você trabalha num cartório, um cartório normalmente tem 2 chefes e um coordenador acima desses chefes. E cada um desses cargos, claro, tem um salário, tem um valor adicional além do salário base. Então você tem o salário base e um valor adicional respectivo da função que você ocupa. Esse valor respectivo da função que você ocupa, você vai receber enquanto você estiver na função, porque esse valor é um adicional próprio da função. Agora, a cada ano que você permanece naquela função, você recebe, você incorpora ao seu salário 1/10 do valor dessa diferença. Então o seu salário vai ser aproximadamente R$6.000. Imagine que você vai ocupar uma função, por exemplo, de chefe, e essa função representa um acréscimo de R$2.000, por exemplo, no seu salário. Depois que você passou 1 ano nessa função, passa a ser definitivo no seu salário 10% dessa diferença. Então, depois de 1 ano, você tem R$200, nesse meu exemplo, já definitivamente acoplado ao seu salário base. Se você ficar 10 anos nessa função, você vai ter 10/10 incorporado ao seu salário. Então, ainda que você deixe a função depois, ainda que você deixe de ocupar essa função, esses décimos estarão incorporados ao seu salário, mesmo que você depois não esteja mais na função. Isso é uma coisa muito interessante, porque afinal de contas, às vezes você fica um bom tempo aí na função e depois deixa a função e acaba achando que corre o risco de perder totalmente aquilo que você colaborou durante todo esse tempo no trabalho, tá? Outra coisa que é legal da gente lembrar com relação à estrutura de trabalho, com relação à remuneração do TJ, é que você tem os chamados quinquênios, né? O que são os quinquênios? A cada 5 anos que você trabalha no TJ, a cada 5 anos que você fica direto trabalhando, sem afastamento, sem nada, você tem um aumento automático de 5% no valor do seu salário. E além disso, você ganha o que se chama licença-prêmio. Então, depois de 5 anos de trabalho, você tem 5% de aumento no salário e além disso, você tem a chamada licença-prêmio. O que é a licença-prêmio? São 3 meses de afastamento, direito a 3 meses de afastamento que você tem. Além das suas férias, além de todas as outras coisas que você tem, você acumula também a possibilidade de ficar 3 meses afastado. Esses 3 meses podem ser tirados em 3 períodos de no mínimo 1 mês cada um. Ok? Então isso depois de, a cada 5 anos trabalhado, você vai acumulando não só o valor de 5%, então 5% depois do primeiro ano, depois dos primeiros 5 anos, trabalhou mais 5 anos, são mais 5%, e assim sucessivamente. Depois que você trabalha 20 anos no tribunal, você vai passar a receber aquilo que se chama de sexta parte. A sexta parte é um aumento de 1/6 no seu salário. Tudo isso que eu estou falando é cumulativo, tá? Então você tem os quinquênios, a cada 5 anos aumenta 5%, depois de 20 anos, que você já teve 4 quinquênios, além disso tem a sexta parte sobre o valor do seu salário naquele momento. Tá? É uma estrutura de trabalho bastante interessante, tem a possibilidade de você fazendo uma carreira, se desenvolvendo ali no trabalho, de você vir a ter uma remuneração bastante interessante, ok? Outra pergunta que normalmente as pessoas fazem é: como é que funciona o dia a dia? O que você faz como escrevente no dia a dia do Tribunal de Justiça? Então depende do setor que você trabalha, né? Você trabalha, por exemplo, no cartório, que é o mais comum. Você sabe que judiciário é dividido em varas, e cada vara tem um cartório, que é a secretaria do cartório, aquela que faz dar efetivo andamento aos processos, né? Quem faz cumprir as ordens do juiz.
Então, o que faz um escrevente? Pode fazer tudo o que é necessário para o funcionamento do cartório. Então, ele faz a publicação da decisão, o juiz toma a decisão, dá um despacho ou toma uma sentença, você tem alguém que é responsável por remeter essa sentença ou essa decisão para o diário oficial para fazer a publicação. Você tem um outro que é responsável por por cumprir as ordens do juiz, por exemplo, expedindo um mandado de citação, expedindo um mandado de intimação. Então, alguém que vai cumprir as ordens internas do juiz, né? Então, fazer mandado de intimação, quem faz é escrevente. Fazer mandado de citação é escrevente. Providenciar a penhora, quando você tem um bacen-jude, quando você vai penhorar valor por meio daquele sistema do Banco Central. Então, também quem vai fazer isso em muitos cartórios é um escrevente, com autorização direta e expressa do juiz para essa finalidade. Então, tem todas as funções internas de funcionamento do cartório, quem vai proceder é um escrevente. Lembrando que dentro desse cartório você tem chefes, né? Então esse chefe é responsável por verificar o andamento do trabalho e acima do chefe você tem um coordenador que é responsável por toda a organização interna desse trabalho de cartório. O trabalho do escrevente é um trabalho muito importante, é um trabalho essencial, porque sem o escrevente a justiça não funciona. Não adianta você ter só juiz, né? O juiz dá a ordem, mas alguém tem que emitir o mandado. Alguém tem que fazer a penhora, alguém tem que atender o advogado no balcão. O advogado comparece lá ao cartório e quer ver o processo, quer saber do andamento do processo. E aí, você também, escrevente, poderá ter que atender o advogado no balcão e ter conhecimento para poder passar para ele o andamento do processo e explicar como é que as coisas estão funcionando. Ok? Tem pergunta aí, Jaque? Vamos ver aqui, professor, que estão perguntando. A galera quer saber um pouco mais sobre o salário e a carreira. Como funciona esse aumento de salário conforme vai crescendo dentro do tribunal? Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Existe uma progressão na carreira que é automática conforme a sua avaliação anual. Né? Você tem uma avaliação e desde que você seja corretamente bem avaliado, desde que você esteja desempenhando bem o trabalho e que essa avaliação seja positiva, ela é feita pelo responsável por você, pelo seu gestor dentro do tribunal. Essa avaliação é remetida para o RH e ali você tem como consequência automaticamente você progride na tabela da carreira. Então você tem uma tabela dentro do funcionamento do tribunal, uma tabela em que você tem toda a remuneração em todas as fases, em todos os estágios da sua carreira. Você começa, obviamente, lá no estágio mais baixo e aí conforme você vai progredindo, você vai subindo na tabela. E ao mudar de estágio na tabela, você vai mudando o valor de remuneração. Uma possibilidade é essa progressão que eu estou falando. E a outra possibilidade é uma promoção. A promoção tem alguns outros requisitos específicos internos e faz com que você mude para uma outra tabela. Na verdade, o tribunal gosta muito de tabelas, né? Então eu não tenho como te falar agora os valores exatos, porque são muitas categorias. Imagina que todo ano você vai mudando essa categoria com uma variação de valor a cada ano. Então são muitas categorias que você tem. Mas entra lá no site do Tribunal de Justiça e você vai ter condições de ter acesso a essas tabelas. Eu não sei se a gente tem condição depois de deixar disponível para o pessoal aí ter acesso a essas tabelas. Como é um documento público, talvez não seja impossível a gente deixar disponível lá no site da Nova ou no Facebook da Nova. Aí a gente vai ver se é possível e deixa lá para vocês, ok? Ângelo, tem mais uma pergunta. A Carolina, ela quer saber se para ela prestar o concurso tem algum problema se ela tiver com restrição no nome. Não tem problema nenhum, Carolina, para você prestar o concurso se você tiver restrição no nome. Inclusive, quando eu prestei o concurso, eu tinha restrição no meu nome. Tá? Eu tinha restrição no meu nome e não houve nenhum problema. Não é impeditivo você ter restrição no nome, seja Serasa, seja SPC, seja protesto, seja ação de execução contra você, não importa. Tá? A restrição de ordem patrimonial, esse tipo de restrição, não tem problema. Agora, se você tiver condenação criminal,
por ofensa ao patrimônio público, esse tipo de coisa que viola a moralidade administrativa é um outro problema, mas eu suponho que não seja essa a natureza da sua pergunta, né? Eu suponho que quando você fala restrição no nome, você esteja falando mesmo de Serasa, de SPC, que aqui é uma coisa que todos nós estamos em algum momento na vida fadados a acontecer. Como eu já disse, no momento em que eu prestei o concurso, eu tinha restrição no nome e isso não foi problema nenhum. Aliás, na época eu fiquei bastante preocupado com isso. Quando eu soube que eu tinha passado, eu não sabia se iam me deixar tomar posse por causa da restrição. E não houve nenhum tipo de problema. Fica tranquila, Carolina. Tem mais uma pergunta. Opa, manda lá, Jaque. O Cauê Ribeiro está perguntando se tem problema ter tatuagem. Não tem problema nenhum ter tatuagem para o concurso do Tribunal de Justiça. Agora, se a sua namorada não gostar, aí já é um problema pessoal seu. Para o concurso do Tribunal de Justiça, para ser escrevente, não tem nenhum tipo de problema, tá? Não tem o exame que tem no Tribunal de Justiça, já engatando uma outra pergunta que eu sei que normalmente as pessoas fazem, tem exame físico para poder entrar no tribunal? Não tem exame físico, aquele tipo de exame físico que tem na polícia, por exemplo, né? Você vai fazer tantas flexões, correr tantos quilômetros, correr tantos minutos. Não existe esse tipo de exame físico. Existe exame médico, né? Você, depois da aprovação, depois de você passar nas 2 etapas do concurso, que eu já vou falar já, inclusive, quais são, depois de você passar nas 2 etapas do concurso, você faz um exame médico para verificar se você não tem nenhuma doença que impeça o tipo de atividade que vai ser realizada no tribunal. Então, exame médico tem, não tem exame físico, esse tipo de exame de rendimento físico, tá? Só aproveitando, já que eu falei nas etapas, nas fases do concurso, vamos lembrar que o concurso do Tribunal de Justiça para escrevente se divide em 2 fases, né? Você tem uma prova objetiva, e isso também é uma coisa interessante do concurso, porque você não tem prova dissertativa. Um primeiro momento é uma prova objetiva. Essa prova objetiva, no último concurso, no concurso de 2014, foi composta por 100 questões. 100 questões de múltipla escolha. Estas 100 questões têm 5 alternativas cada uma. E aí você sendo aprovado nesta primeira fase, então, estando entre os colocados habilitados, você passa para uma segunda fase. O que é a segunda fase? É uma prova de digitação. Porque, afinal de contas, você está fazendo prova para ser escrevente. E escrevente faz o quê? Escreve, né? Você vai escrever mandado, você vai escrever um monte de coisas. Então, e hoje nós estamos aí na era do processo digital. Evidentemente, você tem que verificar se o sujeito tem condições de digitar. Então, a segunda fase é uma prova de digitação. A primeira fase, que é a prova objetiva das questões de múltipla escolha, é eliminatória e classificatória. Então é com base na nota que você tirar nesta prova objetiva que vai se dar a sua classificação. A segunda fase, a prova de digitação, é só eliminatória, não classifica. Então não importa quem tirou mais nota, importa se você tirou o mínimo necessário para ser aprovado na prova de digitação. Você só tem 2 resultados possíveis na prova de digitação. Você foi aprovado ou você foi reprovado. Você fez o mínimo ou não fez o mínimo, tá? Não é uma prova difícil, não é uma prova que ofereça grande dificuldade, é só para verificar realmente se você tem conhecimento de fazer a digitação e se você é capaz de formatar um texto, né? Algumas coisas, como colocar em negrito, afastar o parágrafo, colocar espaçamento entre linhas. Esse tipo de coisa que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, nos programas aí de edição de texto, como por exemplo o Word, que é o mais comum que a gente costuma usar, tá? Então a segunda etapa da prova é uma prova de digitação. Passou na primeira, foi chamado para a segunda para fazer a prova de digitação, é só você esperar para ver o resultado ao final, tá? Mais alguma coisa, Chay? Tem mais perguntas sim. Eu acho que é dúvida de várias pessoas que estão aí com a gente, que sempre falam não só do TJ, mas eles realmente chamam os aprovados? É a Claudete que acabou de perguntar pra gente. Claudete, é uma pergunta excelente essa. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é disparado o órgão que mais chama gente aprovada. Mas disparado. A gente sabe que tem umas lendas de concurseiro, o pessoal fica falando, não, esse negócio de concurso não é bem assim, às vezes o cara é aprovado e não é chamado, e sabe lá Deus quando é que vai ser chamado.
Tem alguns concursos em que a gente às vezes vê algum tipo de dificuldade, mas isso não é o padrão. O padrão é que quando tem um número de vagas determinado, essas vagas sejam todas cobertas pelos aprovados. No caso específico do TJ São Paulo, vai muito mais além disso. Os últimos concursos do TJ, os 2 ou 3 últimos concursos do TJ, chamaram quase o triplo de candidatos em relação ao número de vagas que tinham sido divulgados. Então, por exemplo, o último concurso que teve tinha 400 vagas. Foram chamados 1.700 candidatos. 1.700 pessoas aprovadas foram chamados. Então, todo mundo que foi aprovado foi chamado. Não sobrou ninguém na lista. A lista zerou a lista de pessoas aprovadas. Todo mundo que foi aprovado no último concurso do tribunal foi chamado. Então, fica tranquilo, o tribunal precisa muito de gente. Tá? O tribunal tem muitas vagas abertas de escrevente. E, aliás, acabaram de ser criadas agora em fevereiro, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também logo em seguida foi promulgada pelo governador, uma lei criando mais 2.000 cargos de escrevente. Para ser exato mesmo, foram criados 2.000... 2.400 e alguma coisa, perdi minha anotação aqui, agora não sei onde está. 2.419, se 2.419, o que seria de mim sem Jaqueline? Jaqueline, você é luz, é raio, estrela e luar. Muito bem. Muito obrigada. Senhores, então, gente, foram criados 2.400 e quantos? 19. E 19 cargos, é cargo pra caramba. Além dos quase 3.000 cargos que já estão em aberto, foram criados mais 2.000. É muito cargo. Então, assim, qual é a chance que tem de você ser aprovado e não ser chamado? É praticamente nula. A chance é praticamente nenhuma. Se você for aprovado, muito provavelmente você será chamado. Mesmo que o tribunal divulgue no edital que são 200 vagas, que são 300 vagas, que são 800 vagas, é muito provável que durante o prazo de duração do concurso, muito provavelmente ele deve chamar de novo todos os aprovados. Muito provavelmente. Tem mais alguém? Tem sim. A Jéssica acabou de perguntar se com esse processo digital vai diminuir o número de escreventes. Acho muito pouco provável, Jéssica. Aliás, acho muito ao contrário. A tendência é até aumentar o número de escreventes. Por quê? Porque o processo digital não é uma situação em que você tem um trabalho diferente do que era antes. O trabalho do escrevente continua sendo igual. É só o meio de realizar esse trabalho que mudou. Antes você tinha processo físico, aqueles processos que às vezes ficavam enormes e você tinha que ficar carregando aquela coisa horrorosa, cheia de poeira, e era, além disso, às vezes até insalubre trabalhar em certos cartórios. Agora, depois do processo digital, o que mudou no seu serviço? No seu serviço não mudou absolutamente nada. Como eu falei, o escrevente faz mandado, o escrevente faz carta de citação, o escrevente atende balcão, o escrevente faz um monte de serviços que são necessários para que o processo ande. E o processo precisa continuar andando, seja ele físico ou digital. Então, em razão disso, eu acho muito pouco provável que diminua a quantidade de escreventes. Como eu acabei de falar para você, acabaram de ser criadas 2.000 vagas a mais de escrevente, tá? Essas 2.000 vagas a mais de escrevente foram criadas especificamente porque foram criados também mais 2.000 vagas de assistente judiciário. O que é um assistente judiciário? O assistente judiciário é o indivíduo que auxilia o juiz de primeira instância. Lembrando, você tem duas esferas dentro do Tribunal de Justiça de magistrados, né? Você tem os magistrados de primeira instância, os juízes singulares, e você tem na segunda instância os desembargadores. Os desembargadores têm gabinetes e neste gabinete trabalha uma equipe. Cada gabinete de desembargador tem 4 assistentes e mais 2 escreventes. Tá? 4 assistentes e mais 2 escreventes. O assistente de desembargador é chamado assistente jurídico.
E também na primeira instância você tem a função de assistente, que é o assistente do juiz de primeiro grau. O assistente do juiz de primeiro grau é chamado de assistente judiciário. É evidente que o assistente judiciário ganha um valor a mais do que ganha o escrevente que trabalha em cartório. Por quê? Porque a função dele é específica. É uma daquelas funções específicas para as quais você pode eventualmente ser chamado se o seu desempenho for satisfatório para isso, né? Pessoalmente, essa é a função que eu hoje exerço no tribunal. Eu sou assistente judiciário, sou assistente de uma juíza de primeira instância. Então você tem essa função que é auxiliar o juiz no desenvolvimento do seu trabalho, colaborar diretamente com o juiz, no gabinete do juiz, dentro do desenvolvimento do seu trabalho. Foram criadas mais 2.000 vagas de assistente, porque agora a ideia é que o juiz deixe de ter apenas um assistente e passe a ter 2 assistentes. Então vai aumentar muito o número de assistentes. Aumentando o número de assistentes, você vai ter, claro, um deslocamento de pessoas para a função de assistente. Vai precisar atender a esses claros que vão se formar, a essas pessoas que vão deixar o cartório para poder ser assistente, portanto, teve que aumentar a quantidade de escreventes também. A ideia, então, é aumentar a quantidade de funcionários para poder atender de uma maneira cada vez melhor, né? A Justiça do Estado de São Paulo é um dos maiores, se não o maior tribunal do mundo em número de processos. É uma quantidade astronômica de processos. O que para nós, escreventes, e para você, que vai ser escrevente, que quer prestar o concurso, é muito bom. Quanto mais gente litigando, mais precisa de escrevente, melhor para você que vai fazer o concurso, né? Então, o tribunal é muito grande, precisa de muita gente para trabalhar, e a tendência é de aumento da equipe, pelo menos nesse momento. Já que tem mais alguma coisa? Tem mais perguntas sim. Muito bom, gosto de gente que faz pergunta. Isso aí, o Reinaldo Santos, ele quer saber se a pessoa que tem bacharel em Direito tem mais benefícios na hora da prova. Então, é uma opinião que algumas pessoas têm, né? Uma lenda de que, como cai direito na prova, todo mundo que vai para o tribunal é formado em direito. Não é verdade, Reinaldo? Isso, Reinaldo. Não é verdade, Reinaldo. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque o concurso é para nível médio. A exigência mínima é que você tenha o nível médio. Mas se o cara tiver nível superior, ele sai na frente. Não sai na frente. Eventualmente pode acontecer do cara que tem formação em direito ter um pouco mais de facilidade com os conceitos jurídicos dentro das questões de direito, dentro da parte de direito. Mas isso é uma diferença muito pequena. Por quê? A prova de direito do tribunal costuma ser uma prova que se foca muito na letra da lei. Não é uma prova teórica, tá? Não é uma prova em que você vai ter que saber conceitos abstratos de direito. Não é uma prova em que você vai ter que saber a teoria do fulano, a teoria do beltrano, quem disse não sei o quê, se a eficácia preclusiva da coisa julgada material entra em confabulação. Não importa. Não é isso. O que interessa é, você sabe o que está escrito exatamente no artigo tal, parágrafo tal? Você conhece a letra da lei? Então aí, de início, de partida, isso já aproxima as pessoas, coloca no mesmo patamar quem tem esse conhecimento teórico de direito de quem não tem. Por quê? Porque a letra da lei é a mesma para todo mundo. Se as questões que costumam cair são questões de letra da lei, a chance que você tem de saber de cor a lei é a mesma chance que o cara formado em direito tem de saber de cor a lei. Isso é um. Outra coisa, a prova não é só de direito. A prova é formada por várias outras disciplinas. No edital de 2014, e a gente não sabe se o próximo edital vem exatamente assim, mas é uma tendência, né? No último edital, a prova, as 100 questões vieram divididas em 3 blocos, tá? Então o edital falava 3 blocos. O primeiro bloco eram questões só de português. O primeiro bloco era uma disciplina de português. O segundo bloco, direito. Todas as disciplinas da área de direito que caem na prova. E o terceiro bloco era o bloco de conhecimentos gerais. Então, primeiro bloco, português. Segundo bloco, conhecimentos específicos, direito. Terceiro bloco, conhecimentos gerais. Essa parte de conhecimentos gerais tem informática, tem matemática, tem atualidades, tem
conhecimentos gerais, tem várias áreas, tem raciocínio lógico, tá? Então todas essas disciplinas que são de conhecimentos gerais fazem a diferença entre você ser aprovado e não ser. Porque em boa parte as pessoas ficam muito preocupadas com o direito. De fato, o direito é importante, mas ele é um dos blocos da prova. Tem outros 2 blocos. E uma coisa para você prestar atenção. No edital passado funcionou assim, ó. Bloco 1, português. E bloco 2, conhecimentos específicos de direito, você não podia, em nenhum desses 2, fazer menos do que 50%. Se você fizesse menos do que 50% nas questões de português e acertasse todo o resto, você já estava fora. Se você fizesse menos de 50% nas questões de direito e acertasse todo o resto, você já estava fora. Então, bloco 1, português, bloco 2, direito, são importantes. Isso pode te eliminar logo de cara se você fizer menos de 50% das questões de cada um deles. Mas tem o bloco 3. E quem está se preparando para concurso não pode desprezar matemática, não pode desprezar raciocínio lógico, não pode desprezar informática. Porque isso cai em tudo quanto é concurso. Raciocínio lógico, matemática e informática caem em tudo quanto é concurso. E óbvio, português, né, senhores? Português é essencial, português é fundamental. Você precisa conhecer muito bem a sua língua, você precisa conhecer muito bem o seu idioma para poder fazer concurso. Então, essas áreas que não são as típicas de direito são muito importantes e fazem diferença na hora da prova. Eu posso falar por experiência própria. O que me colocou efetivamente dentro do tribunal, a minha aprovação, eu devo à prova de matemática, em que eu acertei todas as questões. Tá? Na minha prova eu acertei todas as questões de matemática. E isso certamente fez a diferença daqueles pequenos 1 ou 2 pontos que no fim das contas são o que colocam você para dentro. Então não despreze as partes não de direito da prova e nem ache que porque alguém é formado em direito tem mais chance. E te dou exemplos práticos do meu dia a dia lá dentro. Né? Eu trabalhei em 3 setores diferentes dentro do tribunal, desde que eu passei no concurso. E em todos eles eu conheci pessoas que não eram formadas em direito. Tá? Então eu tenho, por exemplo, trabalha comigo dentro da mesma sala uma moça que é socióloga, que não é formada em direito. Tem dentro do cartório da vara em que eu trabalho, uma das chefes é formada em biologia. A chefe, a coordenadora, também não tem ensino superior, ela tem o 2º grau. E ela é a chefe de todo mundo. Ela que administra todo o cartório. Num outro cartório em que eu trabalhei, a supervisora de todo o setor era formada em educação física. Tá? Então, não há um outro rapaz que trabalhou comigo, era formado em artes plásticas. Você vai para, mas artes plásticas, educação física, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver com a escolha que você fez para a sua vida. Tem a ver com o que você pretende como projeto para a sua vida. O que eu quero? O que eu quero é passar no concurso do tribunal. Então não importa no que eu me formei, nem importa se eu tenho nível superior. Várias pessoas com quem eu trabalhei estavam ainda na faculdade, cursando a faculdade. Então eles têm o nível médio, em curso do nível superior. Isso significa que não faz realmente uma diferença muito grande no que você é formado e se você tem o nível superior completo ou não, tá? Tira esse tipo de bobagem, de preconceito, de lenda da sua cabeça. Tem mais, Ângelo, Jacques? tem sim. É um comentário que o Alisson fez falando que tem bastante conteúdo, que as pessoas têm que começar a estudar o quanto antes. E aí a Carolina também perguntou se tem algum ponto no edital que deve estudar mais, que eu acho que tem relação com o que você estava falando agora. É muito conteúdo, é bastante conteúdo. Se você parar para olhar, por exemplo, que a parte de português, a parte de gramática, cai bastante coisa. Você tem uma parte bastante razoável de matemática, não é muita coisa, mas é uma coisa que você precisa dominar bem. E dentro da parte de direito, você tem vários assuntos que caem dentro do direito, né? Para não esquecer nenhum, eu até trouxe aqui o edital passado, imprimi o edital e trouxe para falar com vocês. Então, olha, no bloco 2, que era o bloco de conhecimentos em direito, na prova passada, e historicamente é isso mesmo que acontece, o que caiu? Ó, direito penal. Direito processual penal, direito processual civil,
direito constitucional, direito administrativo e as normas da Corregedoria Geral de Justiça. Se você olhar para esse conteúdo em comparação ao conteúdo de vários outros concursos de tribunal, não é tanto conteúdo assim. Tem outros concursos de tribunal que tem bem mais conteúdo para você estudar, que caem em outras disciplinas. O importante, quando você está se preparando para uma carreira, e lembra, fazer concurso público é se preparar para uma carreira, né? Concurseiro que é concurseiro não se prepara para este concurso e só, você está fazendo uma opção, você quer trabalhar no serviço público, então você vai fazer esse concurso, lembrando que você já está se preparando para todos os concursos da área de tribunal, porque algumas matérias são comuns a todas as áreas. Direito constitucional cai em qualquer concurso que você for fazer. Então tem que estudar muito direito constitucional. Direito administrativo cai em qualquer concurso que você for fazer. Você não vai escapar do direito administrativo. Então, constitucional, administrativo, português, matemática, para quem vai fazer tribunal. Assim, não tem como você escapar dessas disciplinas. Essas disciplinas são aquilo que a gente poderia chamar de núcleo duro do concurso de tribunal. Processo civil, processo penal, não tem como você escapar dessas disciplinas. Você é o cara que vai dar andamento ao processo. Você é o escrevente. Você vai atender a ordem do juiz. O juiz fala para você assim: espeça-se tal documento. Se você não faz a menor ideia de que documento é aquele, de para que serve, de qual é o prazo que você tem para poder dar cumprimento para aquela ordem, você que vai controlar o prazo da parte. O juiz dá assim: certifique a serventia se houve decurso de prazo para apresentação da apelação. Certifique a serventia se ocorreu o decurso de prazo para apresentação da contestação. E aí, se você não sabe qual é o prazo da contestação, se você não sabe qual é o prazo da apelação, como é que você vai fazer para trabalhar? É por isso que essas disciplinas fazem parte do concurso, né? Porque elas envolvem o seu trabalho e delas você não vai ter como se livrar. Você vai ter que responder. Então essas disciplinas são muito importantes. É difícil falar para você, olha, tem um ponto mais importante ou um ponto menos importante no concurso específico do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque quanto mais ponto você fizer, melhor. É óbvio que você precisa fazer a maior quantidade de pontos possível. Então é claro, quanto mais você estudar, maior a chance de você estar dentro dos aprovados. O que eu talvez pudesse dizer para você é que você tem que lembrar que você tem um bloco 1 e um bloco 2, e em ambos você não pode fazer menos do que 50%. No bloco 1 é português, no bloco 2 são os direitos. Nesses você não pode fazer menos de 50%. Agora, no bloco 3, você tem aquelas disciplinas que podem fazer a diferença entre você estar na frente de outras pessoas e estar em condições de ser chamado mais cedo ou em condições de ser considerado aprovado, tá? Dentro do número de vagas prevista. Acho que é isso, acho que você tem que dar atenção para essas disciplinas que formam o núcleo duro dos concursos de tribunal, não só do concurso do TJ, tá? Já que temos mais... Priscila quer saber se tem mais alguma previsão de quando vai sair concurso para oficial de justiça. Nossa, o concurso para oficial de justiça está sendo loucamente esperado por todas as pessoas. A previsão é que não tem previsão. Tá? Essa é a previsão. Não tem previsão para o concurso do Tribunal de Justiça. Faz anos que não abre. Há uma mudança, a previsão aí de mudança nas exigências para oficial de justiça. O oficial de justiça era um concurso de nível médio, estão mudando para vir a ser possivelmente um concurso que mude para a exigência de nível superior. Tá? Então, parece... Isso não tem nenhum grau de oficialidade no que eu estou falando, não é uma informação oficial, é um disse-me-disse que a gente escuta e que vocês também já devem ter escutado. Parece que estão aguardando para soltar o edital de oficial de justiça só depois que se regularizar toda essa questão da exigência do ensino, né? Então o que se diz é que parece que o oficial de justiça vão aguardar que mude definitivamente a escolaridade para ensino superior para só depois soltar o edital. A gente não sabe se isso é verdade ou não, pode ser que o edital saia, não tem previsão de edital de oficial de justiça para este ano, isso não está previsto, mas a qualquer momento, teoricamente, ele pode vir a acontecer. Não há previsão,
nesse momento não tem previsão de data. Esse concurso é muito aguardado. Você vai encontrar nos mais variados lugares aí, gente esperando, gente falando, eu estou estudando, eu estou me preparando. Se você está estudando para o concurso de oficial de justiça, é excelente você se preparar para o concurso de escrevente. Por quê? Porque são duas áreas muito próximas, né? Enquanto o escrevente dá cumprimento às ordens do juiz dentro do cartório, o oficial de justiça dá cumprimento às ordens do juiz na rua. Ele é o braço do juiz que atua efetivamente no mundo real. Ele é o cara que vai lá fazer o despejo, ele é o cara que vai lá fazer a emissão de posse, ele é o cara que vai lá entregar o mandado de citação, ele é o cara que vai lá entregar o mandado de intimação. Então, o oficial de justiça é o braço estendido do juiz fora do fórum. Então, se você está se preparando para o oficial, não deixe de fazer o concurso para escrevente. Não deixe de se preparar para o concurso de escrevente. E vice-versa. Se você está se preparando para escrevente e tem interesse no concurso de oficial de justiça, não para de se preparar. Se prepara para o concurso de escrevente, continua estudando, porque que vai sair, vai. Há uma deficiência na quantidade de oficiais de justiça, né? O sindicato dos oficiais de justiça, inclusive, tem reclamado muito de que está faltando muito oficial. Precisa muito de oficial de justiça. Então, em algum momento, esse concurso vai ter que sair. Ok? Então esteja preparado. Se prepara para o concurso de escrevente e já engata no estudo para o concurso de oficial. Passe você ou não. Às vezes o seu interesse é o concurso de oficial, mas nesse meio tempo, nada mal se você for curtindo a sua carreira de escrevente aprovado no concurso. Ok? Vou aproveitar para dar um recadinho, Ângelo. O pessoal está perguntando se depois a aula vai ficar disponível. Vai sim, gente. A gente teve problemas técnicos devido à chuva, mas a gente vai colocar lá no YouTube, no nosso canal. E além disso, a Priscila está aqui fazendo mais uma pergunta, Ângelo. Grande Priscila, hein? Você pode falar sobre a prova de digitação? Quem cata milho depressa consegue passar? Consegue, Priscila. Porque ninguém vai ficar olhando como é que você digita. Não tem ninguém olhando como você digita, né? Como eu falei para vocês, eu trouxe aqui o edital, inclusive para poder ver essas especificidades, como é que funciona cada prova. Olha, a prova de digitação são duas avaliações. Você tem uma primeira avaliação, que é se você sabe formatar um texto. Então você tem lá um texto e vão te dar as obrigações. Você tem que formatar esse texto assim, 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 assim. E você tem um determinado prazo para fazer isso, um tempo para fazer isso. Você formatou o texto corretamente, beleza, passou. E a outra parte é a digitação propriamente dito. Então tem lá um texto, esse texto aparece na tela do computador e embaixo tem um espaço para você copiar esse texto. Então você tem a tela do computador dividida em duas partes, como se você tivesse aqui o texto e aqui na parte de baixo um espaço em branco para você digitar esse texto que você está vendo ali em cima. E não importa como você vai digitar, né? Eu, como sou uma pessoa já de uma certa idade, eu fiz datilografia quando eu era jovem, eu sou praticamente um dinossauro. Pessoas que fazem datilografia são pessoas de outro século, literalmente. Eu fiz datilografia. Não terminei o curso, achei uma chatice e larguei no meio, mas fiz, tá? Não tenho diploma de datilografia porque eu larguei o curso no meio. Então eu digito aquele mais ou menos do dia a dia, aquela coisa meio mais ou menos. Acho difícil hoje em dia quem cata milho mesmo, né? Porque o que era o catador de milho? Quem era chamado de catador de milho? É aquele cara que ficava com dois dedos assim. Por que chama catamilho? Catamilho porque parece uma galinha, né? Com o pescoço da galinha pegando o milho assim. Então o cara era catamilho porque pareceu duas galinhas pegando milho no teclado. Era por isso que chamava catamilho. Hoje, mais ou menos, pelo menos uns 2 ou 3 dedos, todo mundo usa. E não tem como. Sinceramente, eu acho muito difícil você não conseguir copiar um texto se você está aí no Facebook me vendo, né? Se você usa Facebook, se você usa qualquer rede social, se você trabalha com computador, não tem como você não conseguir digitar um texto. Então, assim, objetivamente, ninguém vai olhar como você digita. Não precisa usar todos os dedos para digitar. Pode usar um dedo, pode usar 2 dedos. Copiou o texto corretamente, sem problema nenhum. Uma coisa importante de você lembrar, mas isso quando sair o edital certamente vai estar lá, mas só porque eu lembrei agora, tem um pessoal que fica tão desesperado para poder fazer, para mostrar que escreve muito, que digita rápido, o cara copia o texto inteiro, termina de copiar o texto e começa a copiar o texto de novo, para mostrar que ele é muito rápido, ele fica 1 cópia, 2 cópias. Não faça isso. Não faça isso, porque isso é considerado erro. Qualquer coisa que não estiver ali no texto
é erro. Então, se você terminou de copiar o texto, digitou o texto inteiro, e aí você acabou antes do prazo, ótimo, parabéns, larga e fica esperando o fiscal mandar você acabar a prova. Tá? Não começa a copiar o texto de novo, porque já teve caso de gente que copiou o texto 2 vezes e foi reprovado por isso. Porque tudo que ele escreveu pela segunda vez foi considerado erro. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Não fica tenso, não fica desesperado, não fica ansioso para mostrar o quanto você sabe, certo? Diz aí, já. A gente tem a última pergunta. Deixa eu ver. Ele está perguntando, deixa eu ver só o nome dele sumiu aqui. Não, é a Bárbara. Ela vai fazer pela primeira vez um concurso e ela quer saber se existe alguma ordem que você indica para começar os estudos desses conteúdos do TJ São Paulo. Boa pergunta, Bárbara. Boa pergunta. Primeira vez que você vai fazer concurso, eu espero que para o TJ seja a única, porque você passe, né? E se você tem a intenção depois de eventualmente fazer outros concursos, que você continue estudando mesmo depois da sua aprovação. O que estudar primeiro é uma questão muito pessoal. O que estudar primeiro depende muito de com o que você se adapta melhor. O ideal, essa é a minha opinião pessoal, o ideal é você não esgotar uma disciplina inteira e depois que você estudou tudo passar para outra. Porque senão você vai, por exemplo, você estuda português, depois tudo de português, aí você estuda tudo de processo civil, aí você estuda tudo de constitucional, aí você estuda tudo de penal, aí você estuda tudo de informática. Quando você terminou a última, você já não lembra 100% daquilo que você estudou lá no processo civil. Então o ideal é que você monte uma estrutura de estudo em que você vá progredindo simultaneamente com todas as matérias. Monta uma estrutura, uma organização de estudo e você estuda um pouco de constitucional, um pouco de administrativo, um pouco de processo civil, um pouco de matemática, um pouco de português, um pouco de atualidades, mas tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Divide a sua semana, o seu fim de semana, ou sei lá como você vai ter tempo para estudar, divide isso de uma maneira que você vá avançando ao mesmo tempo em todas as áreas. Porque senão corre o risco de acontecer isso. Quando você termina lá a última matéria, a primeira você já não lembra mais, porque você perdeu totalmente o contato. E isso acaba fazendo diferença na hora de você lembrar. Quando você tem contato constante com a matéria, você está sempre usando os conceitos daquela matéria. Tá? Então você está lá no processo civil, você já está lá no fim da matéria, mas você lembra ainda, porque você é obrigado a continuar usando aquilo, você lembra ainda do que você viu no primeiro. Se você esgotou todo o processo e depois foi estudar um monte de outras matérias e terminou com o constitucional, por exemplo, aquilo que você viu no processo já não está mais tão claro na sua cabeça. Então o ideal é você não dar preferência, vou estudar tudo de um, começo por tal. O ideal é você conseguir avançar o seu estudo ao mesmo tempo em todas as frentes. Isso é o que eu acho mais recomendável. E aí, por aqui Jaque? O pessoal encerrou, professor. O pessoal encerrou? Então tá bom, a gente vai encerrar também? Sim, só não esquecer de dar o código, o cupom. O código promocional. Me dá uma telinha em branco aqui para eu poder escrever para o pessoal o código promocional. Você que chegou aí depois do que eu já tinha falado, para que serve esse código promocional? Esse código promocional você vai usar para comprar o curso online de escrevente por um preço super especial. E quando você vai escolher esse curso, vai fazer o curso, nós vamos nos encontrar lá no curso. Vai ser super legal poder estar com vocês também lá no curso, tá? Qual é o código promocional que você vai usar? O código promocional que você vai usar é Ângelo Rigon, que no caso sou eu mesmo, Ângelo Rigon. Coloca lá o meu nome completo como código promocional para você adquirir por um preço especial, diferenciado, o curso online para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Nova Concursos, ok? É lá no site, né? Isso. Não no Facebook, no site. É no site da Nova Concursos que você vai usar para comprar o curso com este código aqui, Ângelo Rigon, tudo junto, certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito legal poder estar aqui com vocês, conversar sobre o concurso do Tribunal de Justiça. Se você tiver alguma outra dúvida aí, você de repente quiser fazer qualquer outra pergunta, manda que a gente encontra um jeito de te responder. Se por acaso não responder ao longo do curso, a gente vai resolvendo isso, tá? Esperamos vocês no curso preparatório online de escrevente para o Tribunal de Justiça.
Tchau!